Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? E aí, terceirão, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que tá passando aí de pandemia? Vocês estão passando álcool nas mãos, tá usando máscara, tá ficando em casa? Faz o que o tio tá pedindo, hein? Não vai quebrar o protocolo, senão o sistema entra em colapso. Mas, enquanto nós estamos aí nesse processo de isolamento social, o governo de Minas ele determinou que a gente fizesse aí alguns materiais para a gente poder dar aula à distância para vocês, né? E por isso eles disponibilizaram um material que a gente chama de PET, que é um tipo de plano que a gente vai seguir para poder ministrar à distância, de maneira remota, os conteúdos que vocês precisam estar aprendendo, desenvolvendo nesse período que a gente está parado, para que esse tempo não seja perdido, para que o ano letivo ele possa ser concluído, né, num prazo não muito desagradável, né, porque imagina se a gente ficar parado esse tempão todo sem produzir, sem estudar, pode ser que a formatura vá lá para março à frente, né, não sei. Mas para evitar isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos aqui para começar a estudar um pouquinho sobre alguns conteúdos que são importantes para vocês. Esses conteúdos foram tirados do planejamento, né, da documentação do MEC, que aponta os principais temas que devem ser estudados ao longo do ensino médio e que foram reorganizados por professores lá de Belo Horizonte, que foram responsáveis pela elaboração desse material, que é só uma base para a gente poder dar continuidade com vocês, e que nele tem alguns exercícios que vocês devem estar fazendo para depois serem entregues na escola. Se vocês olharem essa apostila, né, vamos chamar de apostila, o PET, ele tem todas as disciplinas. Em cada disciplina vai ter lá 4 semanas. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Em cada semana, uma matéria. No finalzinho da matéria, um exercício sobre ela. Semana 2, outra matéria, outro exercício sobre ela. Semana 3, semana 4, mesma coisa. Então, essa apostila, né, esse primeiro volume, corresponde a esse mês de maio e acredito que vai estender até junho. Se até a gente terminar ela, a gente não for voltar, vai ter um volume 2. Que a gente vai estar repassando para vocês e que vai estar disponível na internet. Se a gente for voltar, a gente retorna para as aulas. Vocês vão levar esse documento, né, que vocês usaram para estudar, com as respostas das atividades, para mostrar que vocês participaram, que vocês estiveram presentes, produziram, aprenderam, né, um pouquinho sobre essas coisas todas que a gente está tentando passar para vocês via vídeo, áudio. E aí vai valer como presença. E a gente também pode usar essas atividades para pontuar e vocês não terem perdido aí primeiro e segundo bimestre, que a gente não conseguiu estar junto. Beleza? Eu vou passar um videozinho para vocês que eu formulei para o pessoal do primeiro ano, mas que é a mesma coisa. Falando um pouquinho sobre o aplicativo, onde vocês podem ter acesso a essa PET, a essa apostila. E aí, vou explicar direitinho como que funciona, o site onde vocês podem consultar também, caso não queiram utilizar o aplicativo. E aí a gente já volta para começar a falar sobre o que nós vamos estudar agora em Sociologia. Bom, pessoal, certo? Tudo bem? Então, vou falar aqui das coisas básicas que a gente tem que estar sabendo para estar estudando, seguindo certinho as propostas do Estado, beleza? O negócio é o seguinte. Vamos começar não lendo as minhas mensagens do WhatsApp, mas vamos começar vendo o seguinte. Primeiro, por onde eu começo? Você, aluno, tem que vir aqui, nesse aplicativo, Conexão Escola. Digita aqui, eu acredito que a maioria já deve estar com esse programa instalado. E,
Prodenge, Companhia de Tecnologia e Informação do Estado de Minas Gerais. Tem que ser de Minas, porque está tendo já de outros estados, outras regiões, para poder desenvolver o ensino à distância, certo? Então vocês vão baixar, vocês vão abrir, beleza, vai chegar aqui, vocês vão precisar do usuário de vocês e da senha. E aí, para os alunos, tem a questão do número da matrícula, para poder acessar, beleza? E aí agora eu vou colocar minha senha, lógico que eu vou paralisar a gravação, né, porque eu não sou besta. E aí, pessoal, ó, para mim aparece assim, né, porque eu sou professor, então acredito que no fato de vocês serem alunos, vai aparecer de outra maneira, certo? Eu tenho aqui as turmas de primeiro e terceiro ano, que são as turmas da Sociologia, e aqui, ó, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens, e acabou. Aí, nós temos aqui no terceiro ano Matemática, Linguagens, Ciência da Natureza, Ciências Humanas, certo? E aqui vocês conseguem ver os vídeos, né, que foram passados, além de, se vocês jogarem na internet, no YouTube lá, TV Minas, Conexão Escola, vai aparecer esses e até outros vídeos para vocês poderem assistir, aprender, fazer as atividades, beleza? Aqui embaixo tem essa pastinha, conteúdo complementar, que tem a questão da apostila, né? A questão do PET, que é o que a gente está falando tanto. Tem gente que imprime, que não imprime, que vai imprimir depois. Quem puder imprimir é interessante, porque aí já mantém registrado as atividades, certo? Nele e entrega depois no final, quando a gente voltar, para poder ficar na pasta de vocês, certo? Além disso, tem arquivos em PDF, né? Arquivos de texto, para complementar o que vocês já estão estudando nesse arquivo que vocês receberam, ok? Então aqui no início, ó, tem até aqui, ó, volume 1, terceiro ano e tal. Então até quem não achou o PET não precisa entrar no site deles, aqui mesmo já dá para baixar. E aí, volume 1 por quê? Porque vai ser dividido por mês. Então esse primeiro apostila que vocês vão imprimir, que vocês vão usar, é referente ao mês de maio. Se a gente for continuar desse jeito, junho vai liberar uma nova, entendeu? Então cada volume vai ser para cada mês. E dentro dessa apostila, eu vou mostrar para vocês, está dividido por semanas. Então, o que cada matéria tem que trabalhar, o que a gente tem que tirar dúvida, o que vocês vão ter que aprender a cada semana. Então, é um volume por mês, uma apostila por mês. Dentro dessa apostila tem todas as matérias. E em cada matéria vai ter conteúdo e exercício para cada semana. Cada mês tem 4 semanas, então o que vai ter? 4 semanas, certo? Beleza, então esse é o aplicativo para ajudar vocês a ter o conteúdo no celular. E esse tal de plano de estudo tutorado, essa apostila, ela tá aqui, ó, nesse site Estude em Casa do governo. Vocês jogam aí no Google Estude em Casa, MG, e aí vocês vão poder clicar planos de estudos tutorados. Vocês vão vir aqui, educação infantil não, fundamental não, ensino médio. Primeiro, segundo e terceiro ano. Se for do primeiro, pega o primeiro. Se for do terceiro, clica aqui no terceiro. Você vai baixar. Se você quiser estudar aqui pelo celular, para depois imprimir, né? Se você quiser ir resolvendo numa folha para depois, você escolhe, você decide, certo? O que é esse plano de estudo tutorado? Isso aqui é uma apostila, é um livro, é um bagulho, como vocês falam, né? É isso aí, é um arquivo que está em PDF para vocês terem a referência do que vai ser estudado, do que vai ser exigido para vocês, certo? E, como eu falei antes, nele aqui tem todas as matérias. Vocês vão ver aqui no índice, ó, português. O que vai estudar na primeira semana, na segunda, na terceira, na quarta? História, matemática, química. Então cada professor vai dominar aqui seu conteúdo.
O meu, que é Sociologia, vocês vão ver que tá aqui, ó. Página 103 a 116 não, né? Mas 124, eu acho, né? Que tá aqui. É Sociologia. Cada semana vou mandar um vídeo novo, cada semana vai ter um conteúdo novo para vocês estudarem. Em cada semana tem um exercíciozinho para reforçar o que vocês estudaram, certo? Cada semana eu pretendo tirar dúvidas e estar à disposição de vocês para ajudar nesses temas, certo? Vocês podem entrar em contato comigo no grupo das turmas, se precisar perguntar alguma coisa e tal. Pelo amor de Deus, não me fica chamando no particular dia inteiro, noite inteira, pelo amor de Deus. Se precisar, chama, beleza? Mas assim, vamos ter noção, né, gente? Vamos ter noção, porque o tio trabalha com outras coisas também. Então, vocês podem ter essa autonomia. E é como aqui mesmo diz, né, que é um plano de estudo à distância, né, que a gente está implantando. Façam os melhores horários, assista de manhã às aulas, assiste pela internet, vê os vídeos que eu vou mandar, tira dúvida, escolhe um horário que para você ficar mais de boa, mas não deixe acumular, vá fazendo, porque tudo isso vai equivaler à presença de vocês e questão de pontuação, porque a gente pode dizer que primeiro e segundo bimestre já está acabando, né? Então a gente precisa tirar a nota de vocês de algum lugar e tem que ser de uma coisa concreta. Então isso aqui vai ser importante. Plano de estudo tutorado, porque é um plano com vários conteúdos que vocês, né, têm que estudar. Então é um planejamento de estudo, porque é de estudo, né, gente? E tutorado, porque vocês não fazem sozinhos. Tem um tutor, que são os professores da escola, nós, e também tem os professores lá da Rede Minas, beleza? Então, pessoal, qualquer coisa é só perguntar que o tio responde, beleza? Então, agora vocês vão seguir para a aula aí, porque... E aí, pessoal, ficou entendido? Compreendeu certinho sobre o aplicativo? Como que funciona? Como que vocês podem acompanhar as aulas? Lembrando que a gente tem aí o grupo do WhatsApp, da nossa escola especificamente. Então, os professores vão estar passando atividades complementares, vai explicar um pouquinho melhor os conteúdos, porque às vezes com os vídeos, com a programação da TV Minas, fica um pouco assim complicado, não entende direito, a linguagem do professor é diferente. Então a gente vai estar aqui para complementar, explicar um pouquinho de novo o que eles falaram, né? E também passar algum exercício adicional, porque o governo também solicitou isso pra gente, né? Pra não deixar assim tudo pronto e a gente só ficar aqui de boa, vamos dizer assim, né? Então eles também querem que a gente auxilie e produza um pouco mais com vocês, porque tem muita matéria que a gente já passou às vezes e tal, certo? Bom, então vamos lá. Se vocês olharam lá na apostila, né, na PET, eu vou até aqui abrir o meu arquivo da PET, que é igual ao de vocês. A matéria da Sociologia, ela começa na página... Deixa eu ver aqui. A página que tem onde vocês colocarem o nome, o turno que vocês estudam, né, que é matutino, a turma, começa ali na página 119. Então essa já é a página onde começa a primeira semana. Tem o conteúdo, tem explicando um pouquinho como organizar seu tempo para estudar, e tem uma atividade. Essa atividade vocês vão fazer na folha mesmo, porque é até de marcar X, pode fazer nela. Depois, mais à frente, depois de fazer a explicação, eu vou pedir mais alguma coisa para vocês, certo? E aí logo depois tem a semana 2. Não tem aquela capinha para vocês colocar o nome e tal, porque acredito que vocês já vão entregar tudo junto, certo? Semana 2, a mesma coisa. Tem o conteúdo, tem exercício, mais à frente. Vocês vão estar fazendo esse exercício também na folha. Pelo que eu vejo aqui, é só marcar X novamente, certo? E aí depois da semana 3, aí depois tem semana 4. Mas hoje a gente vai falar sobre a semana 1 e 2. Porque o conteúdo da semana 1 e 2,
A semana 1 já é um conteúdo um pouco menor, e a da 2 já puxa o que a gente vai falar na semana 1. Então eu já vou dar continuidade para nesse vídeo a gente ter já o estudo para vocês conseguirem fazer as atividades da semana 1 e do 2, também para vocês já entenderem o conteúdo dessas 2 semanas, certo? Semana 1 correspondeu, deixa eu olhar aqui no calendário, do dia 18 ao dia 22, semana passada, né? Assim, tô gravando o vídeo hoje, dia 28, semana passada. E a semana 2 é correspondente a essa semana, 25 ao dia 29, beleza? Aí a semana 3 vai ser junho, a primeira semana de junho, semana 4 a outra, beleza? Façam no tempo de vocês, não precisa correr com essas atividades assim, sabe? Fazer todo dia e tal. Tira um horário que é bom pra vocês. Se tiverem como vocês escolher um horário pra assistir e que for bom pra vocês, se tiver essa possibilidade, né? Acorda de manhã pra tirar dúvidas, se tiver. Se não tiver, se estiver tranquilo, beleza, ok. Assiste pela TV Minas. Se na TV Minas se achar que não tá legal, não quer assistir aquele horário, assiste pelo YouTube que tem lá, TV Minas, você joga lá, aparece a programação deles, do Se Liga Educação. E além disso tem os nossos vídeos, nossas explicações, estamos sempre disponíveis pela manhã, certo? Mas assim, no meu caso, eu vou falar para vocês que se vocês precisarem falar comigo em algum outro horário, tranquilo, certo? Mas assim, a regra mesmo para os professores é estar junto de vocês no período da manhã, no horário que seria da escola. Mas aí se algum professor quiser ajudar em outro horário, assim, é por conta nossa. Então não fique obrigando todos a fazer a mesma coisa que um tá fazendo, não, certo? E vocês precisando, vocês podem me chamar no grupo, me marcar lá. Se eu não responder, se eu não conseguir ver, porque toda hora é tanta mensagem, vocês podem me chamar no privado, cuidado com os horários, que eu também durmo, né, gente? Mas assim, medida que tiver dúvida, que precisar, perguntar alguma coisa, é só chamar lá. E é isso, certo? Se não for imprimir a apostila agora, vai usando o arquivo pelo celular, vai respondendo uma folha. Aí depois, quando você for imprimir ou tirar xerox dela, você só grampeia junto. Quando a gente começar as aulas, a gente dá uma ajuda lá, a gente reúne os papéis, a gente tá junto nessa, né? Então assim, vai com calma, vai fazendo direitinho, estuda direitinho, não faz as coisas com pressa e correndo não, certo? Cada coisa no seu lugar. E pensando que principalmente vocês, tem a questão do Enem. Então assim, aproveita esse momento para estudar para o Enem, para já não perder tempo. Se tiver prorrogação do prazo do Enem, de um certo modo, né? Ótimo, que vocês vão ter mais tempo para estudar, mas não perca, né? Se você tem vontade de fazer a prova, já entrar para a faculdade direto e tal, faz isso. E quem só quer passar de ano, não perde a oportunidade de fazer as atividades, de ganhar presença, tudo certinho. Beleza, gente? E muitas das coisas que a gente vai falar nessas semanas aqui, a gente pode utilizar lá quando as aulas voltarem. Então, não fica achando que é só copiar a resposta dos outros não, viu? Que eu sei que vai ter gente que vai fazer isso. Mas, expliquei tudo. Agora eu acho que a gente pode começar, né? Então, aqui na semana 1, foi colocado pra gente falar sobre a sociologia, um pouco da introdução da sociologia pro terceiro ano, e principalmente relacionado à sociologia do trabalho. Quem estava tendo aula comigo, vocês todos, né, se lembram que eu falei que no terceiro ano eu costumo tratar sobre a cultura, né? Eu falei um pouquinho da divisão dos conteúdos. Então, um pouco desses conteúdos que eles vão trazer, devido a essa mudança que teve do segundo ano não ter mais sociologia, e aí o conteúdo do segundo ano ter que ir um pouco pro primeiro e um pouco pro segundo, por isso que vai ter algumas coisas aqui que é um pedaço do segundo misturado com um pouco do primeiro para conseguir reorganizar, certo? Beleza. Sociologia do trabalho é a primeira temática que a gente tem que tratar. E aí o que a gente tem que entender? Vocês viram lá o vídeo, vocês viram a apostila. Primeira coisa que a gente tem que entender é o básico. Sociologia surgiu devido a um processo de revoluções, mudanças sociais que envolvem, por exemplo, a tal da Revolução Industrial, lembra? Quando a sociedade começou a mudar, a questão do trabalho começou a
se tornar muito mais industrial, com elementos mecânicos, produção, e com o tempo foi expandindo, e aí não se produzia apenas para a sua região, mas para outros territórios, e aí quando foi ver, até a gente chegar nesse patamar de hoje, né, com mercadorias que vão para outros países, mercadorias que a gente às vezes não produz, não consegue ter em nosso território, mas que a gente importa de outros lugares, certo? Beleza. Então a Revolução Industrial é um dos momentos, é uma das situações que marcam o surgimento da sociologia, porque por meio dessa revolução, dessas mudanças, a sociedade começou a mudar de um modo que não tinha mudado antes, né? Trouxe mudanças muito potentes e que até hoje influenciam demais as nossas vidas. Beleza. A gente teve a Revolução Francesa, a gente teve a questão de predomínio da religião sobre o conhecimento, sobre a visão de mundo, sobre valores morais e éticos. A religião tendo que ser afastada disso porque o ser humano já não queria, né, só ter que acreditar no que era dito, mas o ser humano, será que não é capaz de criar sua própria verdade, ter um método para chegar às respostas? Algo que até complementasse a visão religiosa para algumas pessoas, né? E aí a gente tem esse cientificismo, essa tendência de se criar ciências para compreender cada aspecto da nossa sociedade, do nosso meio, da natureza do próprio ser humano. Então lá pelo século XVIII, vamos colocar aí mais ou menos, a gente começa a ver essa árvore desse mundo moderno que a gente vive espalhar sua raiz e começar a crescer, certo? No meio disso tudo vem a sociologia como uma proposta, né, científica de se entender por que há violência, por que os grupos onde as pessoas se juntam, né, que a gente pode chamar de comunidade, hoje a gente pode chamar de família, hoje a gente pode chamar de cidade, de país. Por que cada grupo é diferente? O que interfere? O clima interfere? O território geográfico interfere? O jeito que cada um interfere? E como que a gente pode saber lidar com isso? Como é que a gente pode saber se uma sociedade está indo para o lado positivo, para um lado do progresso? E quando que a gente pode saber que uma sociedade está declinando? Será que tem como a gente quase que ter uma medicina também, né, da sociedade? É isso que surge então essa ideia de criar a sociologia, certo? Que de início foi chamada de física social. Até mesmo porque muitas ciências surgiram de empréstimo de ideias, de uma interação com outras ciências. Então a física contribuiu um pouco para a química, que contribuiu para a matemática, que contribuiu para a astronomia, que contribuiu para a psicologia, que contribuiu para a sociologia, principalmente nesse período onde várias ciências ganharam força, forma e nome, né? Beleza, ok. E aí, para nós do terceiro ano, diante desse PET, dessa apostila que a gente precisa estudar, o que é importante a gente saber? Porque, como eu falei, esse início da sociologia, a gente estuda no primeiro ano, a gente tem essas noções, a gente vê sobre os 3 clássicos, se lembram? Emile Durkheim, Max Weber, Karl Marx. A gente vê o que cada um estuda. O Durkheim, numa visão mais funcionalista, vendo a sociedade como um grande sistema, onde todas as pessoas, todas as práticas têm uma função importante e específica dentro do todo. Então ele entende que a sociedade tem que ser vista no seu todo, para a gente entender como que ela funciona, qual que é o sentido que ela traz para si. E a gente tem o Weber, que fala sobre a ação social, que sai um pouquinho desse campo do Durkheim, e aí ele passa a analisar não a sociedade como um todo, mas ele entende que a sociedade é formada de pessoas que formam a ideia de outras pessoas, e são essas
pessoas que formam, em conjunto com outras, a sociedade. Então é preciso também entender o indivíduo em si, a prática dele social, que ele vai chamar de ação social. O modo como ele ensina para os outros, passam valores, exigem um tipo de comportamento ou visão, e como que ele faz isso, né? E o Karl Marx, que tem mais a ver com o que a gente vai falar, por isso que ele é citado na apostila, que é aquele que vai não se preocupar tanto com a estrutura da sociedade, com essa questão do ser humano, mas ele vai olhar para um outro ponto daquela época, que é a questão dessa industrialização que estava tão forte, dessas relações de trabalho que agora mudaram. A gente não trabalha mais entre membros da família, a gente não trabalha mais para produzir só o que a gente precisa para se alimentar ou para se manter vivo. A gente começa a produzir muito, de uma maneira muito focada na questão de lucro, de venda, de produção, de crescimento de nossas marcas, de nossos bens. E aí, à medida que o tempo vai passando, isso se torna até importante para o crescimento da economia do que a gente chama de nação hoje, né? Então é a partir disso que o Karl Marx vai se preocupar. O estudo dele vai ser sobre a questão de trabalho, as relações de trabalho, que grupos que estão misturados nisso tudo, como que o trabalho move o mundo, certo? Como que ele transforma e como que ele gera desigualdades, gera poder, certo? Então é a partir do Karl Marx que a gente pode discutir a questão da sociologia do trabalho. A sociologia, ela tem vários ramos, certo? Assim como a medicina, assim como a psicologia, assim como a área da docência, né? A gente pode se especializar em áreas diferentes. Existe a sociologia do trabalho, certo? Que é uma sociologia focada nessa questão da relação de trabalho, da produção, certo? Que analisa como que se dá a relação entre empregado e empregador, tudo isso. Nessa primeira semana, a gente tem que compreender o quê? A sociologia do trabalho, ela vai se basear muito na teoria de Marx, trazendo entendimento sobre como a relação do trabalhador com o empregador se dá, por que meios ela se fortalece, qual é a justificativa do ser humano vender a sua força física mesmo, o seu conhecimento e outras habilidades mais que ele possa ter, para adquirir aquilo que é o salário. O salário o que é o salário? É meramente um valor fixado para compensar aquilo que eu faço por alguém ou por uma entidade, uma instituição, né? Uma empresa? Ou será que no salário tem coisas a mais que a gente não consegue enxergar? O salário ele é bom para quem o recebe? É bom para quem o paga? É bom para os dois? Ou é ruim para os dois? Então a sociologia do trabalho ela vai questionar isso juntamente com o Marx. Tem outros teóricos que vão ajudar nesse processo, mas principalmente o Marx ele vai ser o primeiro a questionar sobre isso tudo. Lá no material da PET, nós temos uma música que foi colocada lá, que ela se chama Comida, do grupo Titãs. Se vocês pesquisarem ela, colocarem aí no Spotify, no YouTube, vocês vão ouvir e vão perceber que são aquelas músicas críticas, né, políticas da década de 90, 80, onde se tinha muito esse tipo de música, 70 também. E lá fala que a gente não quer só comida, né? Que é até o trecho que eles colocam lá na apostila, eles fixam ali pra gente começar a indagar. E o que eles querem dizer com essa frase associada ao trabalho? O trabalho, ele dá o que a gente chama de condições de vida para o ser humano, né? Mas será que as condições que o trabalho dá é a mesma em todas as situações? O que é trabalho? Trabalho é só aquilo que me gera dinheiro? Ou o que a gente pode considerar como uma visão mais ligada ao que Marx
acredita e vê sobre o trabalho? Ou será que o trabalho é, na verdade, o resultado da interação entre o homem e o seu meio, e muitas das vezes a relação desse homem com o meio, com o auxílio de uma outra pessoa, de um outro homem, homem como ser humano, certo? Isso é trabalho, esse fator essa capacidade de produção que o ser humano tem, certo? Que graças a isso, né, a gente chegou nessa sociedade onde tem tantos recursos, tanto material, tantas ferramentas para tanta coisa, e que quanto mais a gente evoluir, buscar recursos, novas formas de enxergar o mundo, à medida que a gente diversificar o trabalho mais ainda, a gente vai conseguir criar novas coisas, novas tecnologias, né? Que é o que a gente sempre fala hoje. Isso é trabalho para ele. Só que o trabalho, na sua essência, para Marx, ela gera conflitos, ela gera resultados diferentes. Porque na relação de trabalho, segundo Marx, há posições diferentes. Ele vai falar sobre classes, que depois eu vou explicar quando a gente chegar na temática da semana 2. Ele vai falar sobre classes. E aí, quando ele chega nessa temática, ele vai falar que nessa relação do trabalho, mercado de trabalho, tem quem é detentor do dinheiro, vamos dizer assim, né, na lata, do dinheiro, de grandes empresas, com tudo que é necessário para produzir um bem, que pode trazer lucro e riqueza para essa pessoa. Só que ela precisa de pessoas ao lado dela, porque sozinha ela não vai dar conta, ela precisa de alguém para fazer o trabalho bruto, em grande parte, né? E aí esses são os funcionários, são os que a gente chama de proletários, certo? Os proletários, eles têm essa característica de não ter esses meios, não ter essa riqueza toda, né, para ser dono de alguma coisa, mas eles têm a força, eles têm o corpo deles ali que eles podem fazer, executar, levantar, quebrar. Alguns especializam, né, alguns conseguem ir um pouco além e desenvolver conhecimentos específicos, se tornarem técnicos em alguma coisa, e eles podem vender aquilo. Então, se eu não posso ser o rico, dono de tudo, que só precisa de funcionários, eu pelo menos posso ser um funcionário de um desses caras ricos e ganhar o que eles tiver como proposta para me pagar. Porém, a gente sabe que o trabalho hoje, e não só hoje, né, mas ao longo da história a gente pode ver isso aí, que o trabalho ele também foi meio de enriquecer muita gente por meio da exploração de pessoas que, como não tinham essas riquezas, esses meios de ser rico, né, não era dono de empresa, de nada assim, tinha nascido ali no chão nordestino, vamos dizer assim, né, usando uma comparação com o fator cultural do nosso país, precisava trabalhar, precisava que alguém oferecesse dinheiro para ele em troca de alguma coisa que ele pudesse fazer. E como ele não tinha material, recurso material, só era força dele, né, o corpo ali dele, muitas pessoas que tinham os meios, mas precisava de gente, de corpo, de força para produzir, faziam uso dessas pessoas. Davam ali o que eles precisavam, né, de dinheiro, que para quem é dono dos recursos às vezes não significa nada, praticamente. E aí começou uma troca. Para quem recebe aquele dinheiro é muita coisa, no sentido de me dar alimento, manter minha família, me dar recursos para sobreviver, né? Ou seja, viver sob todas as questões e dificuldades que o mundo coloca aí. Então eu estou sobrevivendo, eu estou dando conta aí de viver essa pressão. Mas em relação a quem é dono das coisas todas, da empresa, como eu falei, gera o quê? De certa forma ele já tem uma certa condição favorável de vida. Só que quando ele consegue continuar a gerar lucro, a gerar mais dinheiro, mais produto, ele consegue ter o quê? O que a gente chama de, em alguns pontos de vista, poupança, lucratividade. E aí as cifras financeiras dele aumentam, né? De milhão para bilhão, para trilhão. E aí
falando de uma forma bem sutil, bem sem muitas papas na língua, ele gera uma vida ali que, se ele quiser parar de trabalhar em um certo ponto, ele pode viver com aquele dinheiro ali que ele gerou, com aquele lucro de tão alto que é, né? Se a gente for pensar algumas pessoas aí desse mundo afora, tem gente que nem precisa trabalhar, né? Engraçado. E essa riqueza foi gerada só com a capacidade dele? Não. Será que todo mundo que trabalha para essas pessoas ricas teriam essa condição também de um dia parar de trabalhar e viver a custo daquilo que ele fez a vida inteira, que é trabalhar? Igual o rico lá que fala que trabalhou também, lógico que ele que era o dono das coisas, tudo bem, né? Ele tem a parte dele de lucro e tudo mais. Só que a gente não vê isso, né? Não vê essa semelhança. Porque a pessoa que trabalha pode não ser dona das coisas todas, mas a participação que ela tem para que o chefe, o dono, o burguês chegue no patamar que ele está, ele tem uma grande participação, né? No mínimo, talvez de 50%. E quantas pessoas que na verdade recebem essa porcentagem como retorno? Se a gente for fazer as contas, se a gente for analisar na ponta do lápis. Então é sobre isso que a sociologia do trabalho, é isso que o Karl Marx vai falar, vai discutir. Não que eu esteja apontando nada, só estou falando como que o cara pensa. E aí vocês vão analisar se está certo ou errado conforme vocês. Porque eu quero que vocês entendam como é que ele pensa, porque se alguém perguntar, ó, ele pensava assim, cai na prova, entendeu? Então, quando a gente pega essa música, por exemplo, né, sobre comida, quando ele fala, a gente não quer só comida, ele está falando justamente, né, o grupo Titãs está querendo falar justamente sobre isso. O povo, e aí quando a gente fala povo, os trabalhadores, o povo mais simples, o povo, a gente. O povo, ele não quer só trabalhar para no final do mês ter condição de pagar sua alimentação, fazer um carnezinho ali naquelas lojas, né, que é crediário da vida, e pronto. Sentar no sofazinho lá dele, de 5 anos, que a mãe deu, que era da bisavó, sei lá, e aí ficar assistindo aqueles programas e só. Não! Todo mundo teria que ter o direito, a possibilidade de viajar, de estudar, de se dedicar em outras coisas, de poder ter acesso a outros bens. Se o meu cachorro começar a latir, não me preocupa não, viu, gente? Porque eu tenho aqui algumas criaturas aqui, uns 40 animais. Continuando. Então, isso seria de direito, né? Como muitas leis, documentos falam que todo ser humano tem que ter direito à educação, cultura, não sei o quê. Mas como é que faz para uma pessoa que tem que trabalhar das 7 da manhã às 8 da noite, às vezes, né? Das 9. E que no final do dia chega cansado e tal, e no final do mês recebe um tanto que não dá para pagar um curso, não dá para dar as mesmas condições de outras pessoas, que é de viajar, de conhecer lugares, ir para museu. E aí, enquanto isso, pessoas que às vezes são donas desses lugares onde eles trabalham conseguem ter algo diferente, conseguem viajar, podem flexibilizar seu horário de trabalho, ter acesso a outras coisas bem diferentes do que os seus funcionários têm. Então é disso que a música, não só ela, mas muitas outras discutem, certo? Elas discutem muito sobre essas diferenças, por que uma parte da sociedade só pode ter acesso a pelo menos comida, sendo que tem muitas que nem a isso conseguem, né? E outras têm acesso a tanta coisa, sendo que no final, se todo mundo não tiver unido, né, enquanto grupo, enquanto sociedade, a gente não produz. Um depende do outro, independente do que cada um buscou para sua vida, que são coisas diferentes na grande maioria, mas um depende do outro para juntos produzir, né? E aí isso vai levando um pouco para a visão de comunismo, né? Que algumas pessoas sabem como que funciona, a grande maioria não sabe, acha que só porque todo mundo tem que ser igual é comunismo, sendo que comunismo não é bem assim, né? Existem várias visões de comunismo também, igual religião, né? Tem vários. Comunismo existe de vários tipos, comunismo
anarcocomunismo, comunismo de direita, de esquerda. Cada dia o povo inventa um nome. E então, assim, a gente precisa entender bem essas coisas. Mas os principais pontos que é discutido na visão de Marx em relação ao trabalho, quando vocês vão ler sobre sociologia e trabalho, vocês vão ver mais ou menos isso que eu falei para vocês. E o principal ponto que essa semana, né, essa temática da semana, quer passar para vocês é justamente isso. Como que a sociologia, por exemplo, hoje é atuante, como que ela enxerga, por meio de quais teorias, de quais pensadores ela compreende a questão do trabalho. Que hoje, trabalho é uma coisa que mantém a existência de todos nós, né? É praticamente impossível pensar a existência humana sem trabalho. Principalmente quando a gente pensa, compreende o trabalho como aquilo que eu falei no início, que é baseado na visão de Marx. Trabalho é tudo aquilo que a gente produz na nossa relação com o meio, recebendo contribuição de outras pessoas, ou às vezes não precisando exatamente, de maneira direta, de uma outra pessoa, mas às vezes precisando da matéria que ela gera. Se eu quero produzir uma mesa, eu posso não precisar de ninguém, porque eu tenho conhecimento, eu sei aonde bater o prego, eu sei o tamanho que tem que ser, mas eu preciso de madeira. Onde que eu vou achar? Marcenaria. Mas se a marcenaria existe é por causa de outra pessoa. Se a madeira já vai estar cortadinha do tamanho certinho, não sei o que, outra pessoa fez. Então é nesse sentido. Eu posso não precisar diretamente de outra pessoa, mas de maneira indireta, outra pessoa esteve ali envolvida no processo. Entendeu? E hoje, em sociedade, é difícil você pensar isso. Mesmo as pessoas que se isolam vão viver, e aí, isso era um assunto que a gente vê, se eu não me engano, né? As pessoas que se isolam do mundo, mesmo essas pessoas, se elas se isolam é porque elas têm uma visão de que em grupo não deu certo, não dá certo, não é bom. Se ela tem essa visão, como é que foi? Surgiu do nada? Entendeu? Se ela desenvolveu uma linguagem, se ela sabe se comunicar, fazer a leitura da língua em que ela foi formada, ela aprendeu da onde? Hoje, se uma criança nasce, ela nasceu de alguém. E até uma certa idade, mesmo às vezes quando ela é abandonada, uma outra pessoa encontra e cuida, né? Então, entendeu? A gente nunca é sozinho no nosso processo de vida. A gente pode optar em ficar sozinho, mas a gente sempre começa a nossa história, a nossa existência. Os poucos conhecimentos que a gente tem, pode ser o mínimo que for, mas ele foi produzido por meio de uma outra pessoa. E por isso que é importante, a gente até já fala sobre isso, que é a forma como o Marx vê a história da sociedade. Eu falei lá atrás que o Durkheim é funcionalista, ele vê a sociedade como um organismo, onde todo mundo tem uma grande função, unidos venceremos, né? O Max Weber, ele acredita na importância da ação de cada um para formar a sociedade. E isso dá ao método, a visão que ele tem de sociologia, baseada no comparativismo. A gente tem que comparar, nada a gente pode dar uma resposta concreta e que pode ser utilizado em todos os modelos. Cada pessoa é diferente, cada ação é diferente, o intuito de cada ação que a gente realiza é diferente. Então, peraí, vamos comparar, analisar direitinho. Não vamos rotular tudo igual, porque não é assim. Já o modo como o Marx pensa a sociologia, aplica ela no seu estudo, na sua forma de entender a sociedade, é chamado de histórico dialético. O Karl Marx, então, ele tem uma visão histórico-dialético das coisas da sociedade. O que isso quer dizer? Karl Marx ele acredita que a sociedade, por exemplo, a nossa hoje, ela é resultado de um processo histórico. Quando a gente vai estudar história, o que a gente vê? Que todo mundo tem uma preguiça, eu também já tive. É o quê? Estudar sobre o passado. E aí a gente sempre pergunta, mas para que estudar o passado se eu estou no futuro desse passado e eu quero saber do futuro do meu presente, né? É porque você só está aqui hoje, você só vive nesse mundo que é desse jeito por causa do passado, né?
Da mesma forma, o nosso ser, né, dentro da psicologia, por exemplo, para a gente entender os problemas que você passa hoje, a gente precisa olhar para trás. Tem coisa que não é do aqui e agora. Até mesmo se você está caminhando numa rua, descalço, e pisa num caco de vidro, aquilo te machucou, você tem que resolver aquele problema, né, tirando o caco que está ali dentro e tal. Mas se você quiser entender o problema daquilo, por que aconteceu aquilo, você não pode só olhar no presente, você andando, pisando. Mas de onde que surgiu o caco? Quem que deixou aquele caco ali? Foi alguma coisa que alguém quebrou e jogou ali, não estava nem aí com quem ia passar lá? Nossa, mas imagina se mais pessoas passam ali. Nossa, isso pode se tornar um problema público, né? De saúde e tal. Então a gente tem que criar leis para as pessoas não quebrar as coisas na rua assim e tal, porque senão vai virar uma bagunça, todo mundo vai sair aí se cortando todo. Tá vendo como que até as leis do direito usam da história, porque é assim que elas são concebidas. Porque a gente tem que analisar se uma lei realmente é necessária ou não, utilizando da história, para ver se repete muito esses casos e situações. Porque se ficar repetindo muito, opa, a gente precisa dar um jeito, certo? Então a visão do Marx é histórico-dialética. Histórico por causa disso que eu falei. Nossa sociedade ela é como é porque é uma história, uma série de fatos que foi acontecendo e a gente foi deixando, chegou nisso aí. E dialético? Dialético é porque ele acredita que a nossa sociedade ela sempre vai ser dividida em dois polos, positivo e negativo. Mas não é, a gente não tem que compreender meramente que existe o positivo e o negativo, o rico e o pobre. Não é esse maniqueísmo, né? Na filosofia, essa visão de que existe dois lados é uma visão que eles chamam de maniqueísmo. Mas não é só isso, mas é o fato de, por exemplo, vamos pegar uma visão de agora. O capitalismo é bom. Se o capitalismo é bom, logo, uma coisa boa é o capitalismo. Pensando na filosofia, né? 1 mais 1 é 2. É 2. Tem como mudar. Mas aí a dialética ela propõe o seguinte: será que realmente só isso? E será? Porque vamos pensar. O capitalismo é bom. Ele produz bens. Ele gera lucro, né? O que você produz, você recebe, né? Recebe. Ele traz novas tecnologias de uma maneira muito rápida. Mas por que esse tal capitalismo que gera tudo isso, ao mesmo tempo gera desigualdade? Porque nem todo mundo consegue ter acesso às mesmas coisas. Como que pode uma coisa boa é ruim? Mas é ruim, mas é boa. Sabe essa relação? A dialética é isso. Como? Se 1 mais 1 é 2, como é que 1 mais 1 pode gerar um outro número? Eu sei que na matemática isso é um pouco ilógico. Mas é para vocês entenderem. Como que o capitalismo é bom para grande parte? O que dizem pra gente é que o capitalismo é bom, mas parece que eu vivo esse tipo aí de esse negócio aí, esse sistema, eu vivo nesse trem, mas eu não vejo tanta coisa boa assim, não. Como que o comunismo é bom? Como tanta gente fala, todo mundo vai ter os mesmos direitos, não sei o quê, sendo que ao mesmo tempo parece que a gente vai ter que ser tudo igual, não vai ter direito a ser diferente, e aí senão é penalizado e tal. Como? Com uma coisa que dizem que é boa, mas não é tão boa. E às vezes a gente só tem essa visão de que uma coisa que todo mundo fala que é boa, né? Até pra gente, ó, é bom, acredita, é bom, compra esse produto que é bom. A gente só passa a entender que às vezes não é tão bom assim quando a gente para pra pensar, analisar. Aí a importância da sociologia, da filosofia, não só da sociologia e filosofia de esquerda, de direita, não fica pensando nisso, né? Mas em si, para pensar, a gente só entende que às vezes nem tudo que falam que é bom mesmo, quando a gente para pensar no resultado que isso traz, não é só para mim, no resultado que isso traz para outras pessoas. E aí? Então ele vai acreditar, né, que a nossa sociedade ela é um resultado de situações, de coisas que foram acontecendo ao longo da história e que sempre foram baseadas nesse contraste de que, no caso do Marx, por exemplo, já vou falar um pouquinho, ele acredita muito que sempre houve um grupo de pessoas que domina e outras que são dominadas.
existe sempre uma ideia, que é a ideia de perfeição, e que não bate com a ideia da realidade. Sempre foi assim, sempre vai ter essa coisa que não encaixa, entendeu? E que só agrada uns, mas não agrada outros. E parece que isso nunca vai acabar e as pessoas sempre vão viver assim, um brigando com o outro. Nunca vai ter uma sociedade que tudo vai ser aquilo, e aquilo é bom realmente, e pronto, não gera dúvida, sabe? Então a história da sociedade por Karl Marx, ela é feita por meio de processos históricos dialéticos, entendeu? Beleza. Pessoal, acredito que até aqui, com tudo isso que vocês viram, vocês vão conseguir concluir a semana 1, beleza? Vocês podem fazer lá a atividade da semana 1, então, a partir daí. Ler o material da apostila, da PET. Se tiver dúvida ainda, fala comigo, certo? Pesquisa a música, ouve essa música, certo? Da Comida, Titãs, né? Da banda Titãs. Faz o exercício na apostila, marca lá as opções, beleza, já vai ter concluído ali, vai ter passado essa etapa. O que eu quero que vocês vejam como uma atividade complementar, certo? E essa vocês podem fazer no caderno de sociologia, depois do último conteúdo que eu passei, que você tiver aí, certo? Quero que vocês coloquem aí atividade complementar semana 1. Que aí lá na hora que eu for ver, eu vou saber, certo? Vocês vão colocar lá pra mim. Essa é uma atividade simples. Eu quero que vocês entendam, por isso que eu tô pedindo pra vocês ouvir a música do Titãs, Comida. Entendam a crítica social que eles fazem em relação a essa coisa do trabalho, ricos e pobres, sabe? Entendendo isso, eu quero que vocês busquem uma outra música. Uma música que vocês conheçam, de rap, de funk às vezes pode ter, né? Funk ou qualquer outro estilo, certo? E escrevam a letra dessa música no caderno de vocês. Ouça ela, se você não saber muito a letra dela, ouça, passa lá pro caderno, certo? Aí escreve bonitinho, estrofe por estrofe ali e tal, sabe? Deixa lá. Essa vai ser a nossa atividade. Eu quero que vocês mostrem que vocês entenderam essa questão do conflito, que vocês entenderam como que a gente pode discutir sobre isso por meio da música, de arte ou de outra ferramenta. E aí eu vou pedir isso, uma música. Coloca lá uma música, escreve a letra dessa música, para mim ver que vocês entenderam mesmo, que vocês conhecem outras músicas até, para depois até quando a gente voltar, a gente ouvir, analisar, questionar sobre o que elas estão discutindo, né? Se é sobre fome, só, violência, essas coisas todas, certo? Então eu quero ver se vocês acham uma música desse naipe, beleza? E agora, terminando então esse semana 1, módulo 1, né? Eu já vou agora passar para semana 2 pra gente já ter um vídeo falando das duas, certo? Então é só comercial e a gente já volta. Beleza, pessoal. Voltamos. Semana 2. A gente viu aí no conteúdo da semana 1, que é bem pequeno, sobre a questão do trabalho, da sociologia do trabalho, certo? E na semana 2, pelo que eu olhei lá, pelo que vocês devem ter olhado, lá fala sobre alguns tópicos, alguns conceitos, de novo, do Karl Marx, certo? Lembrando que principalmente é dele porque ele fala muito sobre o trabalho, ele é um dos mais famosos, que mais cai em prova. Então não é só uma questão de favoritismo, certo? É porque é uma questão de que ele se destacou nessa pesquisa. E ler ele não significa que você concorda, nem que você discorda. Nada, você conhece, você sabe o que é, né? Então vamos lá. No conteúdo da semana 2, a gente vai dar uma continuação para o que a gente já pensou no conteúdo anterior, certo? E principalmente pensando como que se mantém essa estrutura social que a gente vive hoje, baseada no capitalismo, nessa questão que a gente viu sobre a exploração, uns ganham tanto
e outros bem menos, e como que isso se mantém sem ninguém entrar em conflito, né? Lá no texto vai falar sobre ideologia. Ideologia que é uma ideia, é um conceito que fala sobre várias ideias, várias opiniões, sobre o que seria ou o que é ideal para uma sociedade, para a sua vida. Então, por isso que quando a gente ouve alguém falar assim, ideologia, isso é uma ideologia. Ideologia de gênero, ideologia marxista. O que a gente está querendo dizer sobre isso? Quando as pessoas usam essa palavra, elas estão querendo assim, ideologia de gênero. Ah, esse povo aí do LGBT, gay, lésbica, bi, trans e não sei mais o quê. Eles estão tentando implantar uma ideologia de gênero. Eles estão querendo dizer que o que é bom é ser do jeito que eles são aí, ó. Cada um faz o que quer. Não, mas tem padrão. Tem que ter um padrão. O real, o certo é isso. Ideologia marxista. Ah, o Marx fala desse negócio aí de que a gente que é patrão explora os empregados, que a gente que é empregado está sendo explorado. Mas não é assim não, gente. Tudo tem sua compensação. Os ricos é rico porque chegou lá. A gente que é pobre pode chegar lá na riqueza também. Ele está tentando passar uma ideologia das ideias dele. Isso aí é ideologia marxista. Entendeu? Ideologia é justamente essa ideia que a gente tem do que poderia ser bom para mim ou para todo mundo, mas que ainda não se concretizou, mas que eu posso estar querendo fazer com que as pessoas acreditem para que ela se torne real, certo? A ideologia seria uma sugestão, praticamente, né? Para ser bom, tem que ser assim, certo? Ideologia, então, é isso. E o que isso tem a ver com o trabalho? O Marx vai falar, a sociologia do trabalho vai perceber também, né? Vai nos mostrar que na relação de trabalho tem muito da ideologia. E não só trabalho, na sociedade em si. Por exemplo, uma sociedade para funcionar, para ser harmoniosa, a gente não pode bater de frente com o Estado, com o presidente, com a polícia, porque eles estão aqui para regular as coisas. Se eles falam que não pode, não pode. Isso que é o certo. Isso é uma certa ideologia para alguns. Por quê? A partir do momento que a gente fica calado, aceita tudo que nos passam, a gente está sendo submisso. E nem sempre o que nos passam, o que nos obrigam a fazer é o certo. Então, por exemplo, vai ter o movimento anarquista que vai acreditar que o sistema, ele não é bobo, não. Ele fica passando essa ideia de que a gente tem que obedecer porque ele está do nosso lado. O indivíduo tem que saber escolher as coisas dele da vida, ele tem que saber ter autonomia para viver. Então, a gente não pode ficar cabeça baixa, não. Então, o Estado passa para nós essa ideologia, essa ideia de que o bom é a gente respeitar. Mas aí tem outras pessoas que pensam que não, a ideologia certa, a ideia certa, o modo de viver certo, é a gente ser livre, não ser aceitar as coisas como colocam pra gente. A ideologia também, por exemplo, nas crenças religiosas, elas dizem que a vida material não é nada. A gente tem que se apegar à vida material. Por mais que a gente sofra nessa vida que a gente tem que acreditar que no futuro tudo pode melhorar, né? Porque o reconhecimento, as verdadeiras riquezas vão vir de um outro lugar, de um outro ser. Para algumas pessoas, e não é só ateu, né? Eles acreditam que isso seja uma ideologia que até não vem só da religião em si, mas até mesmo da questão política. Vem essa ideia para fazer com que a pessoa que não tem tantas riquezas aceite a condição dela. Tem um período na história que depois vocês podem estudar, quando surge a questão, quando a Igreja Católica tem lá seus problemas e surge o protestantismo. O Max Weber tem até um livro sobre isso, a ética protestante do espírito capitalista. Fala sobre essa questão de como que, por meio de leis morais, religiosas principalmente, né, eles criam uma ideia que é o que mais a gente tem hoje, em grande parte, sobre o capitalismo. Que o forte do capitalismo, né, para você
ter lucro, para você ser feliz nesse sistema, é você acumular. Quanto mais você acumular, melhor. E como que isso entra e é dito mesmo, né, até na questão da religião protestante, lá na época. Então, assim, até a questão da visão religiosa sobre a vida, né, como que isso também não serve de modo de operar as pessoas, de fazer elas acreditarem que o bom não está sendo aqui, mas ele vai ser, ele pode ser lá, sabe? E aí, muitos vão dizer que até o sistema, né, a economia, a política, usam disso para alienar as pessoas, que é um termo que o Marx fala e que eu vou explicar daqui a pouquinho, certo? Então, assim, essa primeira parte de ideologia, eles tentam mostrar bastante isso. O que é ideologia? Até que ponto que a ideologia é uma ideia inocente do que poderia ser bom para todo mundo? E até que ponto que a ideologia é uma ideia ou um pensamento não inocente, para que as pessoas sempre olhem para o futuro como se ele vá ser a sua salvação, sendo que na verdade ele nunca vai chegar, ou ele pode até chegar, mas não ser isso tudo. E aí você depositou esperanças em uma coisa que nunca vai mudar. Que pena. E você poderia ter usado esse tempo para realmente conseguir mudar as coisas ali, naquela hora, né? Bater de frente contra o sistema e ser um revolucionário e tal, loucão. Mas, beleza. A ideologia a gente vê com esses olhos, né? Dentro da sociologia. É uma das maneiras que a gente consegue falar sobre isso. E lá no texto também fala da questão do trabalho como, eu já falei, né, na visão de Marx, sendo um fator primordial, né? É o que move a nossa sociedade hoje. Dentre uma das coisas que faz com que o trabalho, esse que gera lucro, dinheiro, salário, seja um dos motivos da gente crescer em sociedade e depender tanto dele, é a questão da lei de oferta e de procura. Oferta e procura. Ou seja, a gente criou uma sociedade hoje, depois da Revolução Industrial, a gente foi criando uma sociedade onde ou você é dono das coisas, ou você pode ajudar o dono das coisas a produzir. E nisso a gente criou uma situação onde nós temos pessoas que elas ofertam vagas de trabalho e tem as pessoas que ofertam mão de obra. E aí temos uma demanda que precisa de tantas pessoas para trabalhar e nós temos aqui uma demanda de pessoas que precisam de lugares para trabalhar. Nessa comparação, parece que, tipo assim, é igual eu falei. Parece que, na verdade, todo mundo precisa de todo mundo. Não existe, assim, quem precise mais, quem precise menos, quem tenha mais mérito ou quem tenha menos mérito. Porque, se vocês verem, né, essa comparação que eu fiz aqui, que eu desenhei aqui no espaço, a impressão é de que a porcentagem é igual, né? De quem oferece trabalho, de quem está oferecendo mão de obra para trabalhar, de quem precisa de gente para trabalhar e das pessoas que precisam de lugar para trabalhar. Viu como que é vários? Parece que é bem equilibrado. Só que é por meio dessa relação, dessa necessidade que os dois lados têm, que começa a surgir a desigualdade. Porque se a gente tem de um lado quem precisa e do outro também, dá a impressão de que um lava a mão do outro, né? Porém, como a necessidade de alguns é maior, porque eles não têm de onde gerar, se eles não tiverem esse espaço para trabalhar, essa possibilidade de sobrevivência, eles não vão ter muito recursos a mais, porque é o corpo que eles têm ali, né, para oferecer. Enquanto outros têm alguns outros meios onde eles podem dar seu jeito, né? E nesse momento até de pandemia a gente está vendo como que donos de meios de produção estão dando seu jeito. E também a gente está vendo que como que ter uma empresa não significa que você é rico, não significa que você está no topo da pirâmide.
Não é porque você tem uma empresa que gera trabalhos, não significa que você está no lado do burguês, né? Você não é um burguesinho, enjoadinho, gordinho. Não, tem TV a cabo. Hoje quase todo mundo tem. Mas com o desenvolvimento da sociedade, da economia, deu essa impressão, né? De que é só ter que você é. Mas na verdade não. A diferença é que hoje, esse grupo aqui de quem não tem muita mão de obra, não tem muito a oferecer, está começando a ter uns direitozinhos aí e tal. E tá tendo uma falsa ilusão de que eles estão chegando lá, no mesmo patamar de quem tem tudo. Só que na verdade, as pessoas que têm esses meios de enriquecer mesmo, de verdade, que não depende, sabe, de outras coisas assim, são poucas no mundo. E as pessoas que estão subindo e que dizem assim, eu venci, estão tendo uma falsa sensação, porque elas dependem de muita coisa ainda, né? E depende muito desse outro que tem esse poder acima do dele para se manter. E por isso que a gente vê as pequenas que se achavam grandes quebrando e as grandes conseguindo dar seu jeito, conseguindo até lucrar em meio à situação que a gente está, né? Mas deixa pra lá. Então essa questão de quem precisa, do que, quem tem a oferecer o que, ao longo da história, cada um quis mostrar o que tinha mais para oferecer, cada um quis pagar, oferecer ou solicitar o preço que quisesse, mas quem saiu perdendo nisso, vamos dizer, são os trabalhadores que tiveram que ser submetidos ao fato de que se eu não aceitar o valor que ele quer me dar, fico sem nada. O outro, que tem tudo a oferecer praticamente, se um não aceita, vem o outro. Se o trabalhador ali não quer ficar aqui, eu abro a porta e tem uma fila querendo trabalhar, não tô perdendo nada. Foi se construindo essa divisão, né? Desigual, segundo Marx, dos grupos. E aí, isso é que fez com que essa regra de procura e demanda não seja uma regra que aparentemente deveria ser justa para todo mundo, se tornar uma regra que não é justa para todo mundo, não é justa para todos os dois lados. Embora, igual eu falei, se a gente for olhar os dois lados, um é complementar do outro. Se 1 mais 1 é 2, e para ter o 2 a gente precisa do 1 mais 1, o 1 tem o mesmo peso do 1. Sendo os dois estando juntos, a gente tem o 2. Por que que um número 1 parece que vale mais do que o outro, né? Beleza. Na apostila, que eu tô olhando aqui, ó, a gente tem 7 conceitos de Marx, beleza? Lá, ó, a gente fala sobre classes sociais, a gente fala sobre luta de classes, a gente fala de mais-valia, a gente fala de alienação, a gente fala de consciência de classe, a gente fala de proletariado e a gente fala de força de trabalho, certo? Eu já falei um pouquinho sobre cada um, às vezes sem até falar o que era disso que eu estava dizendo, mas agora vocês vão ver a associação de tudo isso. O Marx, nas obras dele, né, o Manifesto Comunista, o livro sobre o Capital, ele vai abordar muita coisa do que ele pensa e cada teórico cria termos, palavras para dizer sobre algo, né, que são os tais dos conceitos. E os principais conceitos ou ideias que o Marx fala muito nos livros dele e tudo mais, são esses que a apostila colocou para vocês, certo? Que são 7. Então vamos começar pelo primeiro, classes sociais. É meio simples, classes sociais. O Karl Marx, ele acredita que a nossa sociedade ela é dividida, por mais que seja pessoas, 7 bilhões de pessoas, por exemplo, hoje, 7 bilhões de pessoas diferentes, não sei o que, cada um tem sua individualidade. Por mais que seja no Brasil, a gente tem um grande grupo de brasileiros, que é diferente dos Estados Unidos, né, dos norte-americanos. Por mais que a gente tenha essa sensação de que a gente é um grupo unido, distante em outros fatos, mas que é mais unido às vezes do que separado. Mas na verdade o Karl Marx ele vai falar que nós somos divididos
em classes. Que é o que eu falei, burguês, proletariado, rico e pobre. Aquele que tem como produzir e aquele que não tem, que tem que vender o que pode. E que a sociedade é isso, não tem outra divisão, não existem outros grupos, certo? Ou você tá de um lado ou você tá de outro, certo? E, basicamente para ele é assim que a gente se divide. Não tem outra, é classes sociais. Ele vai chamar esses grupos, esses dois grupinhos aí, burguês e proletário, como classes. A gente se divide em classes. Basicamente é isso. Então sempre que ele for falar nos textos dele sobre a população, tá, ele sempre vai falar das classes. Uma classe que predomina a outra, uma classe que manda, comanda, que usa da outra, entendeu? Não vai falar de pessoas, ele não vai falar de negócio de grupos culturais, ele vai falar de classes. Ele nos divide dessa maneira, certo? Luta de classes. Se são classes diferentes, dois grupinhos aqui, onde um tenta ser mais poderoso e sobreviver à custa do outro, ele vai colocar aqui, durante toda a nossa história, sempre vai haver luta de classes. Atualmente, a nossa luta de classes é entre os ricos, os burgueses, né, aqueles que têm as coisas, lutando contra, querendo sempre se manter por cima dos trabalhadores, dos que só têm força de trabalho para vender e tudo mais. E aí, o que vai dar um pouco de pano para manga para o comunismo, que vai dar um pouco da base, é que a gente tem que sair desse status de onde nós somos explorados para a gente tentar se colocar aqui por cima. Tem gente que não vai ver isso com bons olhos, porque vai ver que a gente só vai trocar os papéis. Um que domina vai ser agora o dominado, o que era dominado vai ser o dominador. Vai sair de uma coisa para outra, de um mal que era pro outro, agora vai ser para mim, né? E tem muita gente que às vezes vai pensar que às vezes essa luta de classe não pode se dar dessa maneira. Ela tem que, na verdade, se findar. E os dois têm que se unir. Né? Essa é a diferença no comunismo, as diferenças que existem. Então a luta de classes do Marx é essa, de que sempre a gente vai estar aí, ó. Quem está por cima sempre vai preferir estar por cima, vai querer mandar. E quem está por baixo tem que se levantar, tem que ir para a rua. Então muitas vezes quando o pessoal diz vamos para a rua, são pessoas que às vezes, né, pensam de que a gente precisa sair desse espaço, né, dessa coisa de ser dominado e parar com isso, sabe? Lutar contra. Uma das formas que a gente é dominado vem pelo termo mais-valia. E aí a mais-valia, por exemplo, nos dias de hoje, vamos colocar assim, que é você ganha, por exemplo, sei lá, R$30 por dia, por trabalhar das 7 às 5 da tarde. Só que aí tem dia que você precisa cumprir hora extra, porque o chefe tá com demanda lá na indústria. Vamos supor que você trabalha nessas indústrias grandes aqui, sabe? Não vou citar nomes, mas... E aí tem uma demanda grande. Ainda mais nessa época de pandemia, nosso produto ele tá sendo muito requisitado. O que acontece? A gente precisa que vocês cumpram hora extra. A gente vai dar um adicional de tantos %. Mais-valia, em Marx, seria essa questão sobre essa porcentagem a mais que o tal do patrão diz que quer te pagar, porque precisa que produza mais. E aí ele quer analisar o seguinte: será que essa porcentagem a mais que você vai ter que ficar de tempo, em vez de sair 5 horas, sair às 9, o que você vai produzir nessas das 5 às 9, 4 horas de diferença aí, você vai receber o proporcional mesmo do que você está produzindo aqui? Ou será que você só vai ganhar uma coisa ali que o patrão cria uma matemática para você achar que é justo, mas não é? O que você produz aqui das 7 às 5, você ganha um tanto que dizem que é o que merece pelo que você produz. Mas às vezes, se você produz aqui, ó, 1.000 qualquer coisa, máscara, 1.000 ferro de passar, 1.000 alguma coisa. E aí depois ele pede para você ficar das 5 às 9 para produzir mais 500 ou até mais 1.000, porque a meta agora desse mês vai ter que ser o dobro. Será que você está ganhando o que realmente compensa? Porque a gente sabe que depois de um certo horário, né, depois da sua jornada de trabalho, parece que você começa a ganhar por porcentagem, né?
insumo noturno, essas coisas aí, né? Será que essas porcentagens realmente se baseiam no que você produz e não na questão do horário ou do tempo a mais que você está ficando? Mas é o que você produz. Porque tem gente que em 1 hora tem que produzir 5 e tem gente que em 1 hora tem que produzir 500 e ganha a mesma coisa. Mas cada coisa que você produzir vai ser vendida a um preço lá fora e vai gerar um lucro para o seu patrão. Quem vende 10, quem faz 10 e vende 10 é um tanto. Quem produz 500 em 1 hora no mesmo tempo, vende esses 500, ganha o mesmo tanto, mas o lucro, que foi bem maior, entendeu? Foi para quem, né? Então a mais-valia fala sobre isso. Aí depois a gente tem a alienação, que é o que eu falei. Alienação é um modo que a gente tem de manter as pessoas acreditando naquilo que a gente quer que acredite, vivendo no modo que a gente quer que seja. Então, por exemplo, quando a gente falou lá dos anarquistas, por exemplo, né? Que a polícia está do nosso lado e que nos protege e que por isso a gente tem que ser obediente, não pode sair quebrando as coisas. Eles vão falar que, por exemplo, isso é uma alienação, porque a polícia está a favor realmente de quem? População ou governo? Não, você pode fazer umas coisas aí, ir pra rua, levar umas faixinhas, né, ficar lá, contra não sei o quê. Não acontece nada, mas se você começar a querer ir lá pro Congresso, começar a colocar em risco demais a figura máxima, aí as coisas têm que mudar um pouco. Por exemplo, eu tava pensando nisso hoje. Queimar a bandeira é um crime nacional, sabiam, né? Se você for pego queimando a bandeira nacional, você tá, né, ferrado. Por quê? Se a gente pode queimar tantas outras coisas que às vezes tem... Porque bandeira é um pano. Se a pessoa revoltou ali, tá muito doido, né? Por quê? Tem gente que queima gente viva e, né, queima os outros aí, mata e, sei lá, não recebe tanta punição quanto se queimar uma bandeira. Mas é porque uma população, quando ela tá muito revoltada com seu representante, e ela chega a um ponto de queimar a bandeira e mostrar que, tipo assim, olha, meu filho, você é com mais seus seguranças aí e tal, dá uns 50. E a gente aqui fora é 1 milhão. A gente vai botar pra quebrar. O governo, ele tem que fazer alguma coisa, né? Quem leu Maquiavel ou conheceu aí esse autor de política que fala da questão do medo ou do amor para se manter, né, no poder. Meu filho, se a sua população tá queimando até a bandeira do país porque tá te odiando desse jeito, você tem que dar um jeito, você tem que mostrar que você é mais forte, senão... Então seria mais ou menos essa ideia. Então a alienação é uma forma até mesmo da gente se manter tranquilo. Ah, tá ruim, mas tá bom, pelo menos a gente tem bolsa alguma coisa, bolsa merenda, bolsa escola, bolsa, né? Isso aí. Ah, tá bom. O governo, o Estado, segundo Marx, né? A classe que domina sempre vai criar uns artifícios. Ah, vai te dar um bônus no final do ano. Um panetone de R$7 lá do mercadinho. Tal, só pra você achar que tá... Ah, que empresa ótima, pensou em mim. Não, só te bajulou. Né? Marx vai dizer isso. E isso é tudo uma alienação, é tudo falso, sabe? Só pra você acreditar que é bonzinho. Não, mas não é. E aí ele vai colocar que a televisão, a rádio, muitas notícias alienam as pessoas, tiram ela do real sentido das coisas só para elas acreditar naquilo que eles querem que você acredite, sabe? Então quando você vê na televisão falando que a Globo, ela aliena as pessoas, Folha de São Paulo, Big Brother, é mais ou menos isso, entendeu? Que na verdade essas coisas estão tirando o foco seu do que realmente tem que ser visto. E isso é um problema. Porque pro Marx a gente tem que ter consciência. A gente tem que saber do que está acontecendo, tomar partido e fazer alguma coisa. Senão a gente vai estar sempre nessa condição, certo? De submisso. E aí vem o outro termo, que é a consciência de classe. Consciência de classe vem justamente desse momento que o Marx acredita que é muito importante, da gente saber o nosso papel na sociedade. Saber da importância que a gente tem e saber que ou a gente está sendo dominado ou a gente está dominando.
Isso não tá certo, isso não tá funcionando, isso não é legal para todo mundo, certo? Então ele fala muito que a consciência de classe é quando os trabalhadores começarem a estudar, a entender o papel que eles têm na sociedade, que é muito maior e muito mais importante e valioso quanto o que dizem que é. E quando os burgueses, aqueles que são os ricos, né, o dono das coisas todas, virem que o que estão fazendo, sabe, não é positivo e exploração, que as pessoas que estão ali para ele, né, e por ele, fazem muito mais parte, né, do que ele tem, do que só ele sozinho ali, né, no patamar que ele está. Então a consciência de... Lógico que o Marx vai falar da consciência de classe muito na parte dos trabalhadores, porque vamos dizer assim, né, brincando, ele é muito a favor dessa revolução dos trabalhadores partirem para cima, né, dos burgueses. Mas eu falei utilizando os dois lados para tentar apaziguar. Mas a consciência de classe é essa, você saber, sabe, o poder que você tem, o que você gera de verdade e o fato de que você pode estar sendo explorado mais do que você imagina, ou explorando muito mais do que você imagina, ou fingindo, imaginando, acreditando que você está no caminho certo, igual eu falei, né, das startups, das microempresas. Nossa, agora eu sou um burguesinho, agora eu trabalho para mim. É mesmo. Até que ponto que você não depende dos empréstimos? Até que ponto você realmente tem uma poupança ali, você tem realmente uma riqueza para dizer assim, ó, eu tô no topo da pirâmide. Eu sou o dono da Google, né? Eu sou, sei lá, as grandes empresas, eu que tô ali, ó. Eu tenho trilhões na minha conta. Eu movimento o mundo precisa do dinheiro que eu posso emprestar. Você só tá, né, ali na ilusão, na alienação, né, que o Marx fala, que hoje a gente criou para, tipo assim, para dar uma sensação de que vocês podem realmente chegar lá, assim como alguns poucos desse mundo, né? Ele vai falar sobre proletariado, que é quem produz, que é o trabalhador, isso aí a gente já falou, que para ele é a figura mais importante nessa sociedade, porque se não fossem os trabalhadores, a sociedade estaria destruída, estaria um caos. Pensa só, se todo mundo fosse doutor, usa essa analogia, se todo mundo fosse doutor, quisesse só trabalhar, né, em grandes empresas, não sei o que, não tivesse mais ninguém assim que se subordinasse a trabalho simples, como que seria sem o trabalho da faxineira, do catador de lixo, daquele que faz os reparos? Nosso mundo estaria um pouco estranho, né? Se o homem criar tecnologia que faça isso sozinho, robô, porque o robô faz, né? Não tem sentimento. Mas se não, imagina se os trabalhadores se rebelassem contra o sistema. Será que quem ia sofrer de verdade? As pessoas, o povo unido ia passar fome e morrer? Ou será que também os grandes não iam começar a cair do pedestal, entendeu? Porque sem os pequenos não existem os grandes. É essa a visão que o Marx quer passar. E por fim, força de trabalho. Força de trabalho, que é isso que o trabalhador tem para vender e é o que é o mais valioso, segundo Marx, para a riqueza que está aí fora. Além do proletário e da sua força de trabalho ser o principal para gerar tudo isso, né, ele também vai falar da relação de domínio e dominado. Mas principalmente para ele, quem mais tem força, mas não sabe disso, não usa isso, é o proletário. Porque ele tem o que mais é preciso e necessário para o mundo chegar onde chegou, que é a força de trabalho, que é fazer, meu filho. Não adianta você pensar, nossa, um computador mais moderno do mundo poderia ser isso, assim, assim, assim. Tá, produz. Não é só você pensar, tem que fazer. Dizer que a melhor ideia agora é dar aula digitalmente, que o nosso governo vai dar conta, vai mostrar que vai ser uma perfeição. Agora, mão na massa. Então vai lá, professor, ou governador, ou secretário de educação, tá, você pensou, agora faz. Ah, mas é eles. Não, mas se não der certo é eles. Mas, nossa, mas você tava lá pra ver se realmente foi culpa dele? Então, assim, essas discussões, tá vendo como que elas começam? O Marx fala muito de trabalho, mas tá vendo que bate em outras coisas, né? Em outras relações. Porque o trabalho é aquilo que eu falei, é o que a gente produz. As relações de trabalho não estão só na empresa, estão até dentro de casa, às vezes, né? O maridão que é o donão e acha que pode tudo, e a mulher tem que ficar em casa e tem que fazer tudo que ele quer porque ela tá em casa, ela não produz dinheiro, que é o que o homem produz e leva para casa. Tá vendo? Marx também fala dessas outras coisas, se a gente pegar e analisar e, sabe,
uma coisa com a outra. Então, basicamente, né, para a semana 2 também a gente teve esse entendimento desses conceitos. A gente já está aqui há 1h20, né? Eu não quero estender muito. Mas, basicamente foi isso, certo? Que a gente quis apresentar para vocês. Olhem lá na apostila da semana 2. Entendam muito bem como é que eles passaram isso para vocês, diferente de mim. Façam os exercícios na folha, porque é só de marcar X, certo? E semana que vem, no vídeo, na semana 3, eu falo sobre a atividade dessa semana 2. Eu vou deixar primeiro só a semana 1, porque como eu fiz um vídeo já das 2 semanas, eu vou deixar primeiro vocês fazerem a semana 1 certinho, devagar. Aí na semana que vem eu falo da atividade da semana 2, certo? Que aí eu penso direitinho, uma coisa não muito extensa também, e passo para vocês. Beleza? Qualquer dúvida, chama no particular, chama no grupo. Tranquilo, eu respondo, eu auxilio. Se não estiver achando os arquivos, pergunta lá. Se não tiver entendido o negócio do vídeo que eu expliquei sobre o aplicativo e tudo mais, pergunta, que a gente tá aí para ajudar, certo? Espero que a gente fique bem no final dessa história toda, que não seja o apocalipse, né? E que a gente se veja para terminar esse ano, né? Porque mal começou, nem prendi o nome de vocês direito. A gente nem zoou o suficiente, já parou. Certo? Qualquer coisa que vocês precisarem, então é só me chamar. Na próxima semana a gente se vê, beleza? Fui!